Oba, vamos lá, Pri. Oi, tudo bem? Então, vamos falar sobre a Orla do Centro. Há como cenário de tirar o fôlego. Gravando 2. Vai lá. Falha técnica. É o Museu do Sítio Arqueológico Sambaqui de Tarioba. Inaugurado em 1998, o museu é um dos únicos institutos do Brasil aberto à visitação pública com exposição permanente de peças catalogadas por época, origem de denominação do Instituto de Arqueologia Brasileira e IAB, com reconstituição de pré-história da região. Vai, Duda. Construída no final do século XXIX para abrigar material de pesca e mais tarde, como depósito de sal, somente em meados de 1940 foi transformado em residência da família do médico Bento Costa Júnior. O imóvel, considerado uma das mais antigas construções de Rio das Ostras, guarda em seu interior histórias significativas em uma pequena vila de pescadores. A avaliação oficial feita pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, considerou o espaço patrimônio histórico e cultural da cidade. O trabalho de restauração veio em seguida, observando e mantendo seu estilo arquitetônico e seu salão de exposições totalmente reformado, com iluminação adequada, são realizadas exposições de artistas plásticos dos materiais variados e estilos. Ó, gravando, vai. Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Sítio Arqueológico Sambari da Tarioba. Sambari? Sambaqui. Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Gravando. Museu do Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Inaugurado em 1958, o museu é um dos únicos institutos do Brasil. É aberto à habitação pública com exposição permanente de peças catalogadas por época, origem e denominação do Instituto de Arqueologia Brasileira e IAB, uma reconstituição da pré-história da região. Possui uma área escavada com restos de esqueletos de exposição de objetos e de adorno, outras gigantes, conchas, pedras, batedores e quebra-coquinhos, e caracterizados a ocupação de uma antiga civilização estimada de entre 4.000 anos. O sítio arqueológico foi registrado com o nome Tarioba pelo próprio IAB em 1967. O nome de Sambaqui é a origem tupi-guarani e significa acúmulo de conchas. Em 2003, sofreu importante revitalização com instalação de sistema interno de som, vitrines e projetos de iluminação novos para melhor visualização dos materiais expostos. Agora um trocadilho para finalizar esse vídeo. Como é o nome daqui? Se olhar. Então pode ler. Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Fala, Duzinha. Sítio Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Ah. Vamos gravando. Vai lá. Cadê a mãe? Aqui tem uma lojinha. Onde que ela tá? A mãe. Olha, que bonitinho. 13 e 11. Isso aqui é de R$35. Quanto? 35. Aí você botar nessa minha Bacana mesmo. Isso é máscara, Eu né? sei, tô mostrando. Não tava mais Mas certo. pode comprar, tá colocar no seu. Eu gostei foi do bonequinho dos remédios ali. É a tartaruga. Tem um sorrisinho. Sabe ali? Tem coisinha de botar na geladeira. Na geladeira. Tem pulseirinhas.
Conta a mãe se ela gostou de alguma coisa, né? Porque o crânio mais antigo do mundo é mais de 5 milhões de anos. 5 mil anos. Deixa eu ver se a mãe gostou de alguma coisa. Bom dia. Cadê a mamãe? Tá perdida? Ela tá ali. Tá não, filha. A mamãe é um ponto azul no meio do mapa aqui. Ela tá aqui, ó, no cantinho. Ah, ali é a fruta-pão, né? Fruta-pão. Onde é a mamãe, tá? Sei lá. É banheiro? Hã? Pode, a gente tava ali do outro lado. A gente estava ali. Explorando a Sambaqui da Tarioba. A mãe tá aí? Tá no quê? Ah, tá dormindo. Vamos, amor. Isso é fruta-pão, amor? A moça falou. Então estamos aqui no Sambaqui da Tarioba, é isso? Quando a gente não sabe, a gente não mexe. Isso é fruta-pão. Vamos lá ver agora, vamos ver agora o Tarioba. Uma moça falou que é Fruta-pão, eu não... Eu nunca vi. Eu não conheço. Eu tenho 53 anos e eu sou cria de acampamento. Meu pai levava a gente para acampar, acho que desde que eu nasci. Então eu passei até meus 5, 6 anos de idade nas minhas férias acampando. E tinha num lugar que a gente acampava uma árvore de fruta-pão. Fruta-pão. A minha mãe disse que a minha prima, ela subia a árvore para pegar fruta-pão para fazer pra gente. Como que ela fazia? Eu não sei. É. Eu não sei, porque eu não lembro de nada de sabor, mas ela falava que era fruta-pão. Bom dia. Papai vem acompanhar vocês. Até agora não apareceu ninguém não. Tá legal, te agradeço. Ela falou que vai chamar um rapaz aí. Vai chamar um rapaz pra acompanhar a gente. Sambaqui da Tarioba. Sambaqui da Tarioba. Tarioba. Sabe o que eu fiquei impressionada com essa fruta-pão? Fruta-pão? Aqui que bacana, amor. Aqui é arqueologia. Você tá estudando isso aí, não tá, Priscila? É bom que na escola tá vendo isso aí, então vai calhar certinho. Olha bonito isso aqui. É bacana. Ah. Cheio de conchinhas? É o colchão. Papai, cheio de colchão. Conchona mesmo. Tem um crânio lá na frente. Tem um crânio? Então. Vamos ver o que o tio vai explicar aí. Onde que achar esse crânio aí. E por que tem esse nome também, né? Não, filha. Tarioba. Opa, Ela pronto. tá com vocês também? Também tá aqui no grupo aqui também, esperando também. Podia pedir ela pra vir aqui, porque aí eu já falo, ela Bom, a gente não consegue. a conhece não. Oi, Ah, tá. tá te chamando pra Pra você ouvir aqui já o... Né? acompanhar a moça da fruta-pão. Fruta-pão. Ali realmente é fruta-pão? Primeira pergunta, né? É? É fruta-pão, ele Fruta-pão mesmo. Bom, bem-vindos. Bom dia, meu Bom nome é dia. Rodrigo. Agora vocês estão dentro do primeiro museu de sítio arqueológico do Brasil. Nós somos o primeiro a ter esse formato, né? Que é o formato onde o sítio está sendo exposto. Então, o que a gente chama também de in situ, que tudo que foi encontrado aqui foi mantido nesse mesmo local. Aqui a gente tem um recorte de 10 metros por 2 de largura e foi subdividido por setores para que a gente pudesse chamar a atenção, né, para cada um deles.
Então, não só aqui dentro, mas como todo o nosso museu, todo o nosso quintal é museu de sítio arqueológico, ou melhor, é sítio arqueológico e só aqui que é parte do museu. Aqui nesse primeiro setor a gente tem o que dá o nome ao nosso museu, que é Sambaqui. Sambaqui é uma palavra tupi-guarani que significa amontoados de conchas. Então todo o nosso quintal também é um sambaqui. Todo ele é um acúmulo de conchas. E a tarioba é uma das espécies de concha, ou seja, por ter durante a escavação encontraram um número grande de tarioba, então por isso que deram o nome Sambaqui da tarioba, acúmulo de conchas tarioba. Aqui no segundo setor a gente tem resquícios de argila, porque segundo os arqueólogos, os sambaquianos tinham o costume de forrar o chão para deitar e sentar com argila, porque aí ficava mais confortável. Aqui a gente tem resquícios de fogueira, e aqui esses dois buracos de estacas eram lugares onde eles entrelaçavam tramas vegetais para se protegerem do vento. Aqui a gente tem um indivíduo adulto que data de 2.500 a 2.000 anos. E aqui a gente tem um outro indivíduo adulto que data-se de 3.000 anos. Neste recorte foram encontrados 17 corpos, porém já estavam muito deteriorados, então só mantiveram esses dois para que pudesse, a gente tivesse essa quantidade, mais completa, esses dois eram mais completos. Aqui a gente chama de estratigrafia, que é o estudo do tempo através das camadas. Ou seja, no nosso solo original é areia, da areia até a primeira linha foi o primeiro período de acúmulo, da primeira linha até a segunda linha o segundo período, e assim até a nossa superfície. O nosso solo original é areia, e com esse estudo da estratigrafia, o nosso sítio data-se de mais de 4.000 anos. Então esses povos sambaquianos que viveram aqui são considerados pré-históricos. Aqui a gente tem os acompanhamentos funerários. Então tudo que foi, eles tinham o costume de ser enterrados com seus pertences. Então assim, tudo que foi encontrado com eles estão aqui. Aqui a gente tem os artefatos e adornos que eles usavam, que eram conchas, vértebras de peixes, espinha, dentes, isso tudo era para que eles pudessem se adornar, enfeitar. Aqui a gente tem um suposto sambaquiano, que foi modelado a partir de um crânio de um sambaquiano, para que pudesse ter a anatomia mais próxima possível. Então aqui primeiro foi feita a musculatura de modelagem, depois a parte externa, que é da pele. As orelhas e o nariz, como são cartilagens, foram estudos através de pesquisas que o museólogo, a arqueóloga e a artista plástica fizeram para alcançar esse resultado. Aqui a gente tem a dieta alimentar deles, onde eles se alimentavam, do que eles se alimentavam, que eram anfíbios, répteis, aves, peixes, mamíferos e uma grande quantidade de ostra. O que eles tiravam aqui dentro dessas conchas? O molusco, para comer. Tem um molusco dentro? Você nunca comeu ostra? Não, ostra eu nunca comi, mas eu estou falando desse. É aquela minhoquinha, né? Tipo a minhoca. A lesma, A lesma. Não, mas Tem não é outro na nome, ostra? Também tem concha? Tem também, isso daqui também concha que eu não sabia. Tem também. Os Tá. caracóis, todos tá têm. aqui, ó. São as casinhas dele, As ferramentas que eles usam. Aqui são os artefatos líticos lascados e polidos, eram as ferramentas deles, o dia a dia deles era mais facilitado com esse tipo de ferramenta. É a Polishop da época. Engraçado. Polishop. Polishop. Pra você ver, essas coisas quando eu era criança, eu sempre escutei que eu sou de Fortaleza. E lá tem muitas praias. E tem essas conchas. A gente bota no ouvido e escutava o barulho do mar. Sim, mas é porque essa já foi abandonada pelo molusco. Entendeu? O molusco se mandou. Ou foi comido, né? Ou foi comido. Tem muitas dessas. Depois Tem- do velho, explicar. a gente aprende as coisas. Tem algumas espécies dessas que elas abandonam a sua A carcaça casinha e deles. aí o outro molusco se aproveita. Entendi. E aí acabam aproveitando ele como uma casa para ele viver por um tempo. Entendi. Aqui a gente tem um enterramento completo. Então aqui é um indivíduo feminino
E aqui no número 1, no número 2, no número 3, são os pertences dela. Então era assim que era encontrado o enterramento. Número 1 é a lâmina de machado, número 2 são os batedores dela, e número 3 são os tingidores. E aqui é o indivíduo feminino. Esse de quantos mil anos atrás? Aqui por volta de 2.500 também. Ele era da mesma profundidade de lá. De lá, né? Porém, aí, como estava deteriorando, aí eles fizeram uma caixa e elevaram no aqui. Meu pai. Aqui a gente tem um recorte das ostras há 4.000 anos atrás. Uau. Então, Opa. a nossa cena de agora, né, nós estamos aqui nessa cena. Aqui é a concha acústica, aqui o Yacht A fruta Club. Tá bom. Aqui é a nossa praia do cemitério, aqui Boca da Barra, Praia da Joana, Praia Virgem, Costa Azul e Itapeguçus. Então vai seguindo, né, no nosso... Por que é Praia do Cemitério? Hã? Por que é Praia do Porque Cemitério? tem um cemitério aqui, o primeiro cemitério de Estados Unidos foi aqui. Aí acaba aqui. Entendi. Aí pegou o nome do cemitério. Acabou ficando, é. E aqui é a praia do cemitério? É, aqui na frente. Isso. Aí, né? Então aqui o... Onde que a gente está aqui? Está aqui. A gente tá aqui no Futapão, né? Tá tendo enterramento. Primeira vez Então- que eu vejo fruta-pão na minha vida. Aqui a gente tem uma cena de pesca, como eles pescavam. E aqui uma cena de alimentação. Nossa, perfeito. Não é? Muito bem, muito bacana essa maquete, né? Nossa, muito. Show, né? Tá de parabéns. Se vocês puderem assinar aqui pra mim, por favor. Assina com certeza. Eu vou tirar umas fotos desses peixes. Claro, eu Eu acho interessante explicar isso, explicar aquilo ali, pode tirar. tá? Tá? Eu adorei tudo. Não, é maravilhoso. Olha só como está perfeito. Aqui eles estão... O que eles estão fazendo com essa aqui que está aqui como se fosse uma bacia? Então, aí foi quando eu perguntei ao arqueólogo, porque eles não tinham o costume de envolver os corpos com argila, não. Aí foi um erro na hora de produzir a maquete, né? Ah, tá. Então eles eram enterrados direto no então aqui é como se solo. fosse um enterro, né? Isso. Não entendi. É porque eu sou curiosa. Nada, pode perguntar. Eu vejo as coisinhas. Olha aqui. Por causa dessa imagem que ele colocou, não? Que a minha filha já está mostrando aqui, ó. Então, essa imagem é essa daqui, inclusive. Entendi. Deu sol. O clima-tempo nem sempre tá mais as acertadas boas. Você vai falar também das coisas que vocês fazem aqui, dos cursinhos, das coisas assim? Podemos. Tá, acho bem legal. Amor? Amor, tá te Cara, esperando. eu preciso tirar uma foto com você. Tem gente pra mim falar? Meu irmão não vai acreditar, cara. Depois. Tem um na parede da minha casa, igualzinho. Pode puxar minha orelha. Então, aqui é a nossa Casa de Cultura Bento Costa Júnior. É também uma das unidades da Fundação de Cultura. No início aqui era um depósito de sal, onde os pescadores se encontravam para salgarem os peixes, guardar artefatos de pesca. Depois também surgiu, foi de depósito para serviu de depósito para a construção da Amaral Peixoto. Então eles deixavam algumas ferramentas e alguns materiais, né, aqui. E aí, com o passar dos anos, o Dr. Bento Costa Júnior comprou este imóvel e aí sim ele adaptou para moradia, que é o formato que a gente tem hoje. Aqui era o salão principal da casa dele, aqui era o consultório, aqui era o dormitório e naquele outro cômodo ali era a copa. Esses móveis pertenceram a ele, são móveis de 1920. Aqui, no primeiro plano, é o Dr. Bento Costa, nessa foto, e ao lado é a esposa dele, Dona Deolinda. Aquele jornal lá é um exemplar do primeiro jornal que foi fundado das Ostras, A Razão, que foi fundado pelo Dr. Bento Costa Júnior. Essas senhoras são senhoras moradoras antigas da cidade. Elas fizeram parte do primeiro livro da Fundação de Cultura, Terra dos Peixes. Não só elas, como outros moradores também fizeram parte desse livro, mas a Zuleika Façanha, que foi uma aluna de pintura a óleo aqui da Casa de Cultura,
ela quis homenagear essas 7 mulheres. Então ela deu, né, para a fundação esses 7 trabalhos. A dona Aurélia Cabral é aquela velhinha do Poço. Não sei se vocês já foram no Poço de Pedras. No Poço de Pedras tem uma escultura de uma senhora, um cachorro e uma criança, mas na época a dona Aurélia ainda era viva, então como ela era uma das frequentadoras do Poço, o artista Roberto Sá e a Clara Arthur, eles convidaram ela para tirar a forma dela. Então é uma técnica que eles têm de hiperrealismo, então eles tiram da própria pessoa. Então quando vocês forem lá, reparem nos detalhes, né, do rosto, das mãos, dos pés. A dona Aurélia Moreira Jorge, ela se casou aqui na casa. Dr. Bento Costa Júnior tinha também um compromisso social com as pessoas daqui. Então, as pessoas que não tinham condições de oficializar o seu casamento, ele trazia de 1 a 2 vezes por ano um escrivão e também um juiz para realizar esses casamentos aqui na cidade. Aqui a gente tem um viramundo, que é um instrumento de tortura escrava. Opa. Então ele foi encontrado aqui durante a escavação da concha acústica Como é em que você chamou? 2005, 2006. Viramundo? Viramundo. Aqui ficavam os punhos e aqui os tornozelos das pessoas escravizadas. E a jacolona. Já com é tudo. E aqui nessas duas A dor danada. está tendo uma exposição desse mês, então todo mês a gente tem uma exposição nova, que se chama Trajetória, é do Adilson Lopes, que é um dos nossos colegas de trabalho, e aí ele traz a trajetória dele ao longo do tempo, né, dos desenhos feitos em grafite, nanquim, guache, lápis de cor. Então, se vocês quiserem ver também, assistir a exposição dele, fiquem à vontade. Aqui parece a filha da Iniciativa. Aquela... Tem. Enquanto vocês vão olhando aí, eu vou levar o pessoal lá da... Fica à vontade, Rodrigo. Tá legal. Tranquilo, Rodrigo. Obrigada, viu, filho? Obrigado, Rodrigo. Olha só a quantidade de lápis. Agora que eu tô vendo. Tô de lápis, amor. Olha comigo também, de lápis soltos aqui. Celestial. Não é ela não, amor. Parece com ela, mas não é não. Parece que ela. Falei que era. Aqui tem o Ferreiro e a Morte. Tô no Severino. É o Severino. Rosto de Mulher, Ferreiro 1997. e a Morte. Frida. Rosto menino. Rosto mulher. Antogênio. Morte. Esse desenhista aí, desenho de morte. Mas de morte? Morte. Morte, Né? morte. Então. Ai, tá tendo tanta morte aqui. Sinistro. Sinistro? A pessoa morreu. Don Quixote. Não sei. Sancho Panza. Aqui já é Don Quixote que ele desenhou aí. 2, 3, 4. Aqui é o rosto do... Gigante Maram Bruno. 4, Os desenhos são bem interessantes, mas tanta morte ali. Prefiro Don Quixote. O outro é fanático por Don Quixote. E aqui volta a morte mesmo, cheio de caixão aqui, ó. Caixão não, cruz. Cruz significa. Meu pai, propaganda Wizard, a mamãe tá... Hã? Propaganda Wizard, você achou aí? E o Severino, a trajetória dele aqui, que não dá pra ver muito bem aqui, ó. Gente, por que cruz significa morte? Cruz significa morte. Você não bota sempre uma cruz quando, né? Para Jesus fazer a Jesus da boa morte, acompanhar a pessoa, né? Trajetória, primeira exposição de trabalhos pictóricos do versátil artista Adilson Lopes. Ele falou. Gente, aqui. As cadeiras, vocês viram como é as costas das cadeiras? Eu sentei muito nessas cadeiras aí. Tu? Sério? Sério, sentou não? Lá em Fortaleza. Ih, essa cadeira de balanço aqui. É uma cadeira de Balanço. Ih. Mas guarda, olha só, Eduardo. Cadeira com esse formato aqui. Sim, ué. Você já viu aqui como é as costas? Não igualzinho não, desse tipo, né, mozinho? Igualzinho também já. Tô falando isso aqui como é diferente. Não, desse material. Esse design aí não. É isso que eu tô falando. Eu sentei, mas o design é pro outro lado. A marca do bumbum. Não é? É. Fiquei aqui só na sala, ó. Outro quarto.
É o mesmo artista que fez isso aqui?